Precisamos ter uma análise internacional, de geopolítica mesmo. Por isso que o Lorival Santana, nosso analista de internacional, já está aqui no estúdio. Vimos que a China e a União Europeia estavam no foco das tabelas e das gentis palavras de Donald Trump durante esse anúncio lá na Casa Branca. Ele citou a China inúmeras vezes e falou que não vai aceitar uma nova tarifa por parte da União Europeia. Lorival, quais são os efeitos disso para o mundo? Boa noite. Boa noite. Bom, do ponto de vista político, o tratamento em relação à China e à União Europeia foi bastante diferente. As palavras em relação à China foram realmente gentis. Ele disse que admira muito Xi Jinping, admira muito a China, falou isso do Vietnã também. E da União Europeia, não. Ele falou, vocês acham que os europeus são bonzinhos? Pois é, eles aplicam tarifas de 40%, nós vamos aplicar de 20%. É patético quando ele falou das tarifas da União Europeia, que é exatamente o mesmo adjetivo que o J.D. Vance usou para com os europeus naquela conversa no Signal, quando eles estavam falando sobre o ataque aos Houthis no Iêmen. Então, a gente percebe, e isso é importante do ponto de vista político, os europeus já estão comentando isso, embora seja tarde da noite lá, que existe uma animosidade do Donald Trump em relação à Europa, né? E isso é importante na hora de negociar, porque as tarifas, elas não têm um aspecto só econômico ou comercial, elas têm um aspecto político e geopolítico também. Então, embora as tarifas para a China sejam maiores, 34%, porque ele considera que a China aplica 69% de tarifas sobre os Estados Unidos e a União Europeia é 40% e ele está aplicando 20%, e esses números são altamente contestados. A própria CNN já fez um fact-checking, esses números não param de pé, não se sabe direito como ele fez essas contas, né, os assessores dele, provavelmente está tentando colocar algumas barreiras que não são tarifárias, é um cálculo estranho, difícil de defender. Mas, enfim, 34% sobre a China, 20% sobre a União Europeia e 24% sobre o Japão e 25% sobre a Coreia do Sul. Esses são os grandes parceiros, porque Canadá e México, que também estão na lista dos grandes parceiros, já tinham sido sobretaxados antes, né? Foram os primeiros a serem sobretaxados e têm acordos de livre comércio. Bem, a China já disse que vai reagir, né? Vai impor tarifas e a União Europeia também. Inclusive, agora há pouco, eu ouvi a Samantha Person, que é a correspondente do Wall Street Journal no Brasil, em São Paulo, dizendo para o podcast do Wall Street Journal que o Brasil pode se beneficiar, é um dos únicos países do mundo que devem se beneficiar por causa da concorrência pelo mercado chinês, pela demanda chinesa de commodities, né? Ela citou algodão, carne e soja, né? Então, nesse sentido, a China vai buscar impor tarifas que sejam bastante cirúrgicas, como ela fez no primeiro mandato de Donald Trump, que possam machucar o máximo possível aqueles distritos eleitorais que são onde os republicanos têm uma base, ou onde sejam distritos que ora estão nas mãos dos republicanos, ora estão nas mãos dos democratas, para criar o máximo possível de ansiedade no Partido Democrata, que enfrenta eleições no ano que vem. As eleições de meio de mandato que substituirão toda a Câmara, né? Toda a Câmara e 1/3 do Senado. Quanto à União Europeia, a União Europeia está adotando uma atitude cautelosa, eles não quiseram responder hoje, mas devem trazer uma resposta amanhã. Eles precisam conversar entre eles, né? É um grupo de 27 países e a gente vai ver uma resposta amanhã. Já está preparado um pacote, já estavam preparados pacotes para as diferentes possibilidades, os diferentes cenários, mas veio um cenário híbrido, né, Márcio? Porque ou era uma linha de base, uma tarifa igual para todo mundo, ou era uma tarifa recíproca, ou era uma tarifa em camadas de 10% a 20%.
e vieram a tarifa recíproca e a tarifa de base horizontal de 10%. Então isso complica os cálculos também, entender qual vai ser a tarifa aplicada. Eles precisam estudar os documentos, né, que vão sair aí do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então ainda há um cálculo aí para ser feito, mas a gente está a todo vapor dentro, sim, de uma guerra comercial. Muito obrigado, Lorival Santana.